que a gente estava falando no anterior, eu falei para vocês que tinha um becker, aí nesse becker tinha água, enchido de água. A água tá parada, tá? Tô desenhando as ondinhas só para vocês entenderem. Aí eu falei para vocês imaginarem um cubo de água aqui, ó. Aqui é só um golpe de vista. Não é uma coisa física que você colocou lá, uma coisa diferente. É só você imaginar, separar com o seu olho mesmo, um cubo. Aqui dentro da seu becker com água. Então você só imaginou ele. Aí a gente tinha algumas forças agindo nesse cubo, né? Na horizontal as forças se anulam, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas aqui na vertical a gente tinha algumas forças, que era a gravidade, então a massa vezes a gravidade. A gente tinha também, de baixo para cima, a pressão vezes a área. Lembra que esse aqui é a força, isso aqui vem da força. Força, não lembro qual a letra que eu estava usando, força de baixo, vou colocar. E a gente também tinha de cima para baixo, que aí era P0, que era a pressão aqui em cima, vezes A. Da onde que vem isso? Vem da força, né? Por isso que é... Lembra que pressão é força sobre área, então eu só isolo a força, e aí eu chego P vezes A. E aí a gente tinha concluído pela segunda lei de Newton que todas essas forças somadas têm que dar zero. Por que que tem que dar zero? Porque a água está parada. Então o que que a gente tinha? A gente tinha que P vezes A menos M vezes G menos P0 vezes A. Isso aqui igual a zero. Por que que tem que dar igual a zero? Porque esse aqui é o somatório das forças. Se o somatório das forças não dá zero, eu vou ter aceleração. Então, por isso que eu impus que isso aqui tem que ser, tem que ser igual a zero, porque eu estou descrevendo o que eu estou vendo. Como a água está parada, velocidade zero, ela continua com velocidade zero, então a aceleração ela é zero. Eu vou só reorganizar os termos e eu quero que você perceba o seguinte. Quais forças que têm origem na pressão, aqui no fluido que está envolvendo esse cubo? Essa daqui, essa em vermelho, e essa em verde são as forças que estão envolvendo, as forças que vêm da água em volta desse cubo, apesar do cubo ser de água, mas vamos imaginar que as forças externas que agem nesse cubo são a vermelha e a verde, que vem da pressão de baixo e a pressão de cima. Então eu vou isolar esses dois termos, vou passar a massa vezes gravidade para lá. Então eu tenho P vezes A menos P0 vezes A. Isso aqui é igual a M vezes G. Eu vou colocar aqui massa do fluido, que é... porque isso aqui vai mudar depois, mas é para deixar bem claro que essa é a massa desse cubinho aqui. Vou escrever como MF. A massa do cubo vai ser MF. Então, o que que eu fiz? Tudo que eu fiz foi passar o mg para lá. Foi só isso que eu fiz até agora. Passei o mg para cá. E aí, eu vou pegar esse termo aqui, ó, e vou dar um apelido para ele. Vou pegar esse termo aqui que sobrou na esquerda e eu vou dar um apelido para ele. Eu vou chamar ele de empuxo. Então, isso aqui eu vou chamar de E, empuxo. Então, o que que eu fiz? Só dei um apelido para esses termos que ficaram na esquerda, que vai ser igual a massa do fluido vezes a gravidade. Então, bem simples aqui. Ó. O que que eu empuxo? É a soma dessas duas forças, a da pressão de cima com a pressão de baixo. E aí eu só dei um apelido para isso aqui e chamei isso aqui de empuxo. Então, vou circular, isso aqui é importante, mas a gente vai escrever ela de outras formas depois. É muito importante, empuxo. Se vocês lembrarem, a nossa definição de densidade é igual a massa pelo volume. Então, eu posso escrever massa igual a densidade vezes o volume. Então, eu vou substituir isso aqui, ó, aqui. E aí eu chego na equação mais popular que você tem, que você usa para o empuxo,
que é ρ vezes V vezes G. Só que aqui tomar cuidado para você com os índices, porque a gente vai trabalhar com várias substâncias depois. Então, a densidade é a densidade do fluido. E o volume é o volume aqui do... Não, volume é o volume mesmo, não vai mudar. Então, como era mF, agora é a densidade do fluido que eu tenho aqui em volta. Então, essa vai ser a equação principal que vocês vão utilizar para calcular o empuxo. Já vamos fazer exemplos. Mas, só escrevendo aqui o que é cada coisa, lembra que a gente vai utilizar essas duas? mF vai ser a massa do fluido deslocada, que a gente chama, por isso que eu chamei de mF, do fluido deslocado. Dá para ver aqui no cantinho? Dá, né? Tá assim. Se a massa no sistema internacional vai ser em quilogramas. E aí eu tenho também o volume de fluido deslocado. Se é volume no sistema internacional, vai ser em metros cúbicos. Eu tenho também G, que é a gravidade, não vou anotar. Tem a densidade do fluido. Densidade do fluido ao redor. E aí, densidade, a gente escreve ela em quilogramas por metro cúbico. E por último, a gente tem o próprio empuxo, que é o E. E esse E, ele é uma força. Então, se ele é uma força, ele vai ser dado em newtons. Então, toda força aqui no sistema internacional é dada em newtons. Então, essas são as equações que a gente vai utilizar para calcular o empuxo. O que a gente vai fazer com isso? Eu vou até apagar aqui antes, porque agora, ao invés de eu escrever essa pressão em cima e pressão embaixo, força em cima e força embaixo, eu vou resumir tudo isso para uma força só. Então agora eu tenho duas forças agindo no meu cubo aqui, ó, que é a massa vezes gravidade e o empuxo. Por que sumiu as duas, a vermelha e a verde? Porque a vermelha e a verde juntas eu digo que é o E-empuxo. Deu apelido para elas. Então agora, no meu cubo, eu vou ter duas forças. O massa vezes gravidade, que é o peso, e eu vou ter também o empuxo. Então, preste atenção numa coisa que aconteceu aqui, ó. Eu tinha o peso desse cubo, era a massa vezes gravidade. Quando ele está numa água, aparece o empuxo. Então agora, o peso dele, vamos supor que você coloca uma balança na água, o peso dele vai diminuir. Vou explicar um pouquinho melhor. Espera só um pouquinho. Já explico isso aqui de novo, então. Deixa eu dividir o quadro. O que eu quero dizer? Eu tenho esse cubo aqui. E aí, eu tenho massa vezes gravidade, vou chamar isso aqui de força da gravidade, tá? E eu tenho empuxo para cima. Se eu tivesse fora da água, o empuxo não existiria. Então, eu teria só a força da gravidade. Então, fora da água vai parecer que o peso é maior, que é o peso real. Dentro da água, o peso vai parecer menor. Outra coisa que eu quero que vocês reparem é qual é a origem do empuxo. O empuxo, qual é a origem dele que a gente definiu aqui? A origem do empuxo vinha da pressão de baixo e da pressão de cima. Essa pressão, quem faz é o fluido. Percebe que essa pressão aqui, ó, que eu caracterizei o empuxo, vem simplesmente do fluido. Então, o valor do empuxo
depende apenas do fluido. Vou anotar isso aqui. Muito importante. A gente já vai utilizar isso aqui para as nossas conclusões. Então, o empuxo depende apenas do fluido. O que isso quer dizer? Vamos supor que, em vez de eu ter um cubo de água, bati o olho e vi o cubo de água, no mesmo becker, eu pego e coloco um objeto de verdade lá agora. Eu troco o meu cubo de água por uma pecinha de ferro, por exemplo. Do mesmo tamanho, tá? É o mesmo tamanho de antes. Antes eu tinha um cubo de água e agora eu coloquei um ferro aqui, ó. Ferro, ferro, ferro. E aí, vamos anotar as forças que tem. Eu tenho para baixo a força da gravidade e para cima o empuxo. E eu quero que você compare esse empuxo aqui, ó, que vai atuar no ferro, com o empuxo que está atuando naquele cubo imaginário de água. E aí eu te pergunto, esses empuxos vão ser maior, menor ou igual? Então vamos lembrar aqui, ó, o empuxo ele vai depender apenas do fluido. Lembra que em volta daqui tudo eu tenho água. Se a água não mudou, se ainda é água, não é outro fluido, tipo óleo, o empuxo vai ser o mesmo. Porque o empuxo, a gente resumiu as forças que o fluido faz no meu objeto e chamou ela de empuxo. Então, o empuxo não depende se eu coloco ferro, se eu coloco prata, se eu coloco ouro dentro da água. Depende do volume do objeto que eu coloquei. Mas ele não depende do que é feito o meu objeto, da densidade desse objeto. Porque o empuxo ele vai depender apenas do fluido. Então, se eu estou utilizando o mesmo fluido, o valor do empuxo vai ser o mesmo. Isso é uma coisa importante para vocês saberem. O valor do empuxo não vai mudar se eu mudar do que é feito o meu objeto. Essa é uma coisa super importante. Então, vou imaginar que você está pesando um bloquinho de ferro aqui, ó. Cadê? Aqui. Mais para cá. Vamos supor, então, que você tem uma balancinha e aí você coloca um pedacinho de ferro em cima dela. Então, você colocou aqui. E aí você anota quanto que a balança marcou. Aqui está escrito 1 quilo, né? Então, você olha aqui na balança, vai estar aqui, está no ar, tá? Está no seu dia a dia aqui. Vai ser 1 quilograma e que você sabe que isso é aproximadamente 9,8 newtons. Então, esse é o peso, essa é a massa, não confunde, né? Massa, peso. Então, tá aqui, você mediu a massa do seu bloquinho de ferro e aí você mediu a força. Que força que é essa? Essa força que você mediu é a força da gravidade, que é igual a 9,8 newtons. Então, isso aqui que você mediu na balança, essa massa é proporcional à força da gravidade, que é setinha para baixo, 9,8 newtons. Agora, se você coloca todo esse sistema dentro de um balde de água. Então, eu coloquei esse sistema aqui, ó, dentro de um balde de água. Então, agora tem água aqui em tudo, tá? O que vai acontecer? Quando você colocar o seu objeto dentro da água, vai ter diferença de pressão na parte de cima e na parte de baixo. Como a pressão muda com a profundidade, você sabe que vai ter uma pressão menor aqui em cima. Essa aqui vai ser uma pressão menor. E aqui embaixo vai ser uma pressão maior. Lembra que agora está tudo envolto em água. E você sabe que a pressão de baixo é maior que a pressão de cima. Você sabe que a pressão ela vem da força. Então, eu vou ter uma força aqui embaixo
E aqui em cima eu também vou ter uma força. Tá errado isso aqui, desculpa. Deixa eu... É dividido. F0 aqui. Aqui. Sobre área. Sobre área. Então tem a força em cima e a força embaixo, que vem da onde? Vem da pressão. E você sabe aqui que como a pressão em cima é menor, a força embaixo, oh, caramba, força embaixo vai ser maior do que a força em cima. Então vai ter uma diferença de forças aqui, ó. A água está empurrando de baixo para cima com maior força do que a água de cima para baixo. Essa diferença de forças que vai aparecer eu caracterizo pelo empuxo. Então vai ter uma força aqui resultante que vem da água, que eu chamo de empuxo, que é o que a gente acabou de ver, representado pela letra E. Então, antes, quando eu não estava na água, eu tinha que a balança estava marcando 1 quilo. Só que repara comigo agora que eu não tenho só a força da gravidade agindo. Eu tenho a força da gravidade e eu tenho o empuxo. O empuxo está na direção contrária. Ou seja, minha balança agora vai marcar um valor menor. Vai marcar, por exemplo, 900 gramas. 0,9 quilos. 0, exemplo, tá? Dá para fazer o cálculo, mas a gente não vai fazer. Então, quando você está dentro da água, a balança vai medir um valor menor. E aí, se você fizer a conta, isso aqui vai dar aproximadamente, não sei, estou chutando, tá? Aproximadamente 9 newtons, por exemplo. Então, agora o peso dentro da água que você vai medir vai ser menor. Por quê? Porque tem a diferença de pressão em cima e embaixo. Essa diferença de pressão equivale também a uma força diferente. Essa diferença de forças a gente chama de empuxo. E aí, para resumir as forças, para não precisar trabalhar com pressão em cima e pressão embaixo, a gente diz que tudo isso é empuxo. Resume ela, junta tudo num lugar só. Então, quando a gente coloca o objeto na água, a gente continua tendo a gravidade, a gente ainda está no planeta Terra, só que aí a água vai fazer uma força no meu objeto. Essa força eu vou chamar de empuxo. Então, quando o meu objeto está na água, vai aparecer uma força para cima, chamada empuxo. E aí, o que minha balança vai medir, quando eu estou na água, ela não vai medir mais a força da gravidade. Ela vai medir a força da gravidade menos o empuxo. Isso aqui eu vou chamar de peso aparente. Por quê? Porque agora ele aparenta que tem um peso menor. Então, isso aqui é o peso aparente. Eu coloquei F em vez de P para não confundir com pressão, tá? Peso aparente. Então, recapitulando, o que a gente fez? A gente sabe que a pressão muda com a profundidade. Então, se a gente tem um objeto, a pressão na parte de baixo vai ser diferente da pressão na parte de cima. Isso vai me dar uma força, duas forças. As forças eu agrupo todas elas numa nova quantidade que eu chamo de empuxo. E é isso, quando eu coloco o objeto na água, aparece uma força para cima, que a gente chama de empuxo. Esse peso aparente não é um peso, é uma força, ele é dado em newtons, não confunda. Posso escrever o peso aparente de outras maneiras aqui, ó. Vou fazer para a gente aqui. O mais interessante dessa parte é da onde a gente começou. Da onde que a gente começou e conseguiu deduzir tudo isso aqui. A gente deduziu tudo isso aqui percebendo que o bloco estava parado e se ele está com velocidade zero e a velocidade se mantém zero, ou seja, a água está parada, a somatória das forças que agem nele tem que ser zero. Olha que bonito. Só utilizando a segunda lei de Newton a gente conseguiu perceber que existe empuxo e que o empuxo ele diminui o peso que eu meço o meu objeto quando ele está na água. Olha que bonito. Vou escrever de novo esse empuxo e aí eu vou fazer algumas deduções matemáticas aqui, mas é bem simples, tá? Então, peso aparente
vai ser igual à força da gravidade menos o empuxo. O peso aparente é igual à força da gravidade. Como é que eu posso escrever a força da gravidade? É a massa do meu objeto vezes a gravidade, menos o empuxo. Lembra como é que a gente escreveu? O empuxo era a massa do fluido vezes a gravidade. Ó. Por isso que tem a massa do fluido. E aqui é a massa do objeto. O que é essa massa do fluido? É a massa de... troco o meu objeto pelo fluido e vejo que massa que tem. Então, esse mF é a massa que teria se esse meu objeto fosse feito de água ou do fluido que eu tenho em volta. Essa é a massa do fluido, que é a massa do fluido deslocado. Vamos escrever mais uma deduçãozinha aqui. A massa do objeto, lembra que massa eu posso escrever como a densidade vezes o volume. Então, é a densidade do objeto vezes o volume. Mesma coisa para o empuxo. Densidade do fluido vezes o volume vezes a gravidade. Posso colocar em evidência o V vezes G. Igual a V vezes G, densidade do objeto, menos a densidade do fluido. E aí a gente analisando essa equaçãozinha, a gente pode tirar conclusões muito boas. Vamos, opa, podia ter circulado, né? Vamos analisar só isso aqui. Só esse termo. Vamos pensar aqui, ó. Se a densidade do objeto for maior que a densidade do fluido, o que acontece? Esse valor aqui ele vai ser positivo. Então, a força aparente vai ser positiva. A peso aparente. Peso aparente positivo. Ou seja, o objeto afunda. Se a densidade do objeto for menor que a densidade do fluido, o que vai acontecer? Essa quantia aqui vai ser negativa. Então, a força aparente seria negativa. E o objeto boia. Então, a gente consegue saber se o objeto vai afundar ou não. Por quê? Se a densidade do objeto for maior que a densidade do fluido, por exemplo, se a densidade do ferro é maior que a densidade da água, o objeto ele afunda. Se a densidade do objeto é menor que a densidade do fluido, vamos supor um isopor na água, a densidade do isopor é menor que a da água, o objeto boia. Então, a gente consegue saber se o objeto vai boiar ou não a partir da densidade dele e da densidade do fluido, né? Então, a gente vê essa parte de empuxo e vou fazer alguns exemplos aí só para fixação. A gente vai fazer o 31. 31. Ele fala assim para a gente. Espera um pouquinho que tem um desenho. Desenho. Então ele fala assim para a gente, ó. Um bloco de madeira flutua em água doce, com 2/3 do volume submersos e em óleo com os 90% submerso.
determina a densidade da madeira e do óleo. Então, o que que ele quer dizer? Eu tenho, por exemplo, uma canoazinha, igual no desenho, uma canoa de madeira. E aí ele me fala o seguinte, se eu coloco ela na água, deixa eu desenhar, madeira, madeira, laranja. Vou pegar a laranja para madeira. Aí ficou torto essa madeira. Na água, essa madeira vai ficar submersa 2/3. Então, quando eu coloco a minha canoa na água, ela fica submersa 2/3. Então, esse aqui é 2/3 e esse aqui é 1/3. Se eu pego a canoa e coloco ela no óleo, o enunciado diz para a gente que ela fica 90% submerso. É isso que ele diz para a gente. Então, isso aqui agora é 9/10 e esse aqui é 1/10. E aí ele pergunta para a gente, sabendo isso, vou escrever aqui óleo e aqui água. Sabendo disso, qual é a densidade da madeira e qual é a densidade do óleo? É isso que a gente quer fazer. Esse é o nosso objetivo. Vamos começar então utilizando a primeira informação que a gente tem. O que a gente tem aqui, ó? Vou desenhar melhor na letra A. Desenhar de novo o meu bloquinho de madeira. Desenhar maior. O que a gente tem na letra A? A gente tem meu objeto. E aí eu vou desenhar as forças que agem sobre esse objeto da madeira, né? Quero saber quais as forças que agem no minha canoazinha de madeira. Eu tenho a força da gravidade para baixo e eu vou ter, vou colocar em verde aqui agora, tá? O empuxo para cima. Eu tenho essas duas forças. Lembra que as forças que a água faz eu coloquei como empuxo. E aí eu pergunto para vocês, qual é a relação que tem que acontecer essas forças aqui? Qual é a relação matemática que tem que aparecer entre essas duas forças? Aí vamos pensar, se a canoa não está afundando nem está voando, a somatória das forças tem que ser zero. Se a somatória das forças não fosse zero, o que ia acontecer? A canoa ia estar afundando ou voando. Então, vou só escrever aqui, ó, força da gravidade menos o empuxo tem que ser igual a zero. Então, é isso que eu sei. Força da gravidade menos o empuxo tem que ser zero. Vou passar o empuxo para o outro lado. Força da gravidade vai ser igual ao empuxo. Só passei para o outro lado. Da onde que veio isso? Eu fiz o diagrama das forças aqui, só na vertical. Eu sei que a canoa não está afundando e nem está voando para o espaço. Então, a somatória das forças tem que ser zero. Só foi isso que eu escrevi. E aí eu passei o empuxo para o outro lado. Força da gravidade vai ser a massa da madeira vezes a gravidade. O empuxo eu acabei de aprender a calcular, que é a massa do fluido vezes a gravidade. Isso eu também posso escrever como a densidade da madeira vezes o volume que está dentro da água, dentro da água não, o volume total da madeira vezes a gravidade. Já a massa do fluido eu posso escrever como a densidade do fluido vezes o volume de fluido deslocado vezes a gravidade. Agora toma só cuidado aqui, para compreender o que é esse Vm e o que é o Vf. O Vm é o volume total aqui, ó, porque a gravidade afeta quem? A gravidade afeta a madeira toda. Então, esse Vm é o volume total da madeira.
O VF é o volume que está dentro da água. Então, o VF é só o volume que está dentro da água, porque aqui em cima não tem empuxo da água. A gente poderia colocar como empuxo do ar, mas nesse caso a densidade do ar é muito baixa, então estaria zero. É uma aproximação que a gente faz. Não pensa muito sobre isso agora, mas a rigor poderia colocar. Então aqui tem a diferença. O volume da madeira e o volume do fluido deslocado. Então vamos voltar para cá. Tem gravidade dos dois lados, eu posso cortar. Então vou escrever aqui, ó, densidade da madeira vezes volume da madeira igual a densidade do fluido. Volume do fluido, ele me falou que é 2/3 do volume total. Então esse VF é 2/3 do volume da madeira. Por quê? Porque eu sei que aqui embaixo da água é 2/3. Então eu posso cortar o volume também. Então, finalmente eu chego aqui, ó, que a densidade da madeira é 2/3 a densidade do fluido. Densidade do fluido é água doce. Água doce você sabe a densidade, que é 1000 kg por metro cúbico. Então você sabe que essa densidade do fluido é tabelada, é 1000 kg por metro cúbico. Ou seja, na letra A, ele me pergunta qual é a densidade da madeira. Isso vai ser 2/3 de 1000, que é aproximadamente igual a 666 kg por metro cúbico. Essa é a densidade da madeira. Recapitulando, o que foi que eu fiz? Esta é a parte importante. Eu percebi que a madeira está boiando, que ela não está afundando e ela não está voando, ela está parada. Se a velocidade dela não muda, eu suponho que ela seja zero, pelo menos na direção vertical, a somatória das forças tem que ser zero. Então, somei as forças e deu zero. Aí o que eu faço? Eu escrevo isso. Aí eu escrevi a força como massa vezes gravidade, escrevi a massa como densidade vezes volume e só substituir. Foi isso que eu fiz. Bem simplesinho. Aí na letra B, ele me pergunta do óleo. E aí o do óleo é mais ou menos a mesma coisa. É só eu fazer aqui, ó. Do óleo na letra B, eu tenho empuxo e tenho força da gravidade. Mesma coisa, tá? Só muda o fluido. Então na letra B, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho força da gravidade igual a empuxo. Ou seja, eu tenho massa da madeira vezes gravidade igual a massa do fluido vezes gravidade. Então, eu tenho densidade da madeira vezes o volume da madeira vezes G vai ser igual a densidade do óleo vezes o volume do fluido vezes a gravidade. Aí eu posso cortar, corto, a gravidade. Agora, esse V do fluido não é mais 2/3, ele é 0,9 V da madeira, porque 90% está embaixo da água. Só substituo lá. Então, eu tenho que a densidade da madeira vezes o volume da madeira é igual a densidade do óleo vezes 0,9 volume da madeira. Aí eu corto. Eu encontro que a densidade do óleo vai ser igual a densidade da madeira dividido por 0,9. É só você fazer o cálculo e terminar. Deixar para você fazer em casa essa continha. Mas a parte importante é você saber passar daqui para cá. É isso, essa é a parte mais importante que você tem. Vou fazer mais um exemplo. Esse é da minha época. Comecei a fazer ele faz pouco tempo, mas ele é sempre ele é da minha época, então eu gosto dele. Que é o do iceberg. Você tem um iceberg aqui, ó, na água do mar. O iceberg é um pedaço de gelo. E aí, dependendo da idade que vocês têm, mas eu acho que não,
teve um filme muito famoso que se chamava Titanic. Titanic era um filme que mostrava um navio que batia no iceberg e afundava. E aí, a gente, na época que saiu o filme, ficava falando bastante dele, acho que foi o filme mais visto até então, ganhou vários Oscars. E aí o pessoal sempre falava, parece inofensivo o iceberg, mas o problema é que embaixo da água tem um pedação de gelo que você não vê, que é, inclusive daquela expressão é a ponta do iceberg. Por quê? Porque fica um pedacinho dele para fora e um monte de gelo fica para baixo. Então o navio do Titanic, que não é esse aqui, tá? O navio do Titanic bateu, afundou e matou uma galerinha aí, não sei quantas pessoas, mas foi bastante. E tem um filme muito bom. Assistam, é um filme que deixou o Leonardo DiCaprio famoso. É, não sei, acho que ele ainda é bom, mas faz muitos anos que eu não assisto. Tem músicas boas, pelo menos. O que que eu quero calcular aqui? Já que tem essa expressão da ponta do iceberg, eu quero saber qual é a porcentagem do iceberg que fica embaixo da água. Eu quero saber quantos por cento do iceberg fica para baixo da água e quantos por cento do iceberg fica para cima da água. Então aqui em cima eu tenho... Não, aqui em cima não. Eu tenho esse blocão de gelo. Pode ser qualquer formato, gelo. E eu tenho aqui água do mar. H2O do mar. Eu dei uma pesquisadinha rápida aqui na internet e encontrei a densidade deles. O gelo é 918. Densidade do gelo, 918 quilogramas por metro cúbico. Já a densidade da água do mar, é claro que depende da dureza da água, de onde você está, mas a água do mar é aproximadamente 1030 quilogramas por metro cúbico. E aí eu pergunto para vocês, sabendo disso, qual é a porcentagem de gelo que fica para fora e qual a porcentagem de gelo que fica para dentro do mar em um iceberg, aproximadamente? Então eu vou simplificar o nosso desenho aqui. Vou desenhar igual eu estava desenhando antes. Tá aqui o meu iceberg. Aí tem água nele. Está flutuando e eu quero saber qual é a porcentagem que está para cima e a porcentagem que está para baixo. Então, eu tenho duas forças agindo aqui. Tenho a força da gravidade, tenho o empuxo, e eu sei que a força da gravidade menos o empuxo tem que dar zero. Por quê? Porque o bloco não está afundando e nem está voando. Vou passar o empuxo para o outro lado, igual eu fiz antes. A força da gravidade tem que ser igual ao empuxo. Qual é a força da gravidade? É a massa do gelo vezes a gravidade. Qual é o empuxo? É a massa do fluido vezes a gravidade. A massa eu posso escrever ela como ρ vezes V vezes G. Tem vários Gs que é do gelo aqui. Massa do fluido é densidade do mar vezes o volume submerso vezes a gravidade. Então, logo de cara, já posso cortar as gravidades aqui. O que eu tenho aqui? Vou escrever aqui em cima. Tem a densidade do gelo vezes o volume do gelo, vai ser igual à densidade do mar, vezes o volume do fluido submerso. O que eu quero saber? A relação entre o que está submerso e o que não está. Então, eu vou só passar dividindo. Vou passar esse para cá e esse para cá dividindo. Então, eu vou ter que a densidade do gelo dividido pela densidade do mar vai ser igual ao volume submerso dividido pelo volume total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores. Então, vai dar 918
dividido por 30 igual ao volume total. Não, volume submerso dividido pelo volume do gelo, que é o volume total. Só vou fazer a conta aqui rapidinho. Isso aqui deu 918 dividido por 1030. Isso aqui é aproximadamente 0,89. 0,89. O que isso quer dizer? Se você analisar aqui o que você tem na direita e na esquerda, você tem que aproximadamente 89% do gelo está aqui embaixo. Então, aqui embaixo 89% e aqui em cima é 11%. Então, você consegue facilmente calcular qual é a porcentagem do volume do iceberg que está para cima da água e qual está para baixo da água, fazendo continhas triviais. Olha que facinho esse conteúdo. Vamos para o próximo, então. Já trabalhamos um pouquinho com empuxo. Empuxo é muito importante, tá, gente? Então, lembra aí de estudar bem. Vamos seguir, senão a gente não consegue finalizar. Tem bastante coisa para ver ainda. Vou até dar uma aceleradinha. Metade do semestre já, hein? Caramba. Muito rápido. Princípio de Pascal. Princípio de Pascal. A gente está indo rápido, mas teoricamente, você ter feito resumo antes da aula te ajuda a aprender. Esse é o ideal para você sempre, né? O ideal é sempre você estudar antes da aula. Por isso que eu peço para você fazer o resumo e isso meio que obriga você a estudar um pouquinho. E te ajuda a aprender melhor. Está funcionando? Não sei, mas a intenção era essa. Depois, no final do semestre, vocês me contam se funcionou ou não. Pode ser que alguém está copiando os resumos da internet e eu ainda não descobri? Pode acontecer. A chance disso é grande? Dos resumos que eu corrigi da última leva, acho que uns 3 tinham cópia, mas que eu não consegui descobrir da onde. Então se safaram aí. Mas cuidado que eu estou de olho. Princípio de Pascal é a coisa mais simples do mundo, esse princípio de Pascal. Vou escrever as pressões aqui, ó. P0. Lembra da nossa equação da pressão com a profundidade? O que a gente tinha? A gente tinha uma altura aqui, H, e aí eu tinha um P aqui embaixo. Um ponto qualquer, vamos supor que esse ponto é aqui, né? E aí eu disse para vocês, e a gente calculou isso, que a pressão com a profundidade era igual a P0, que é a pressão ali de cima, mais ρGH. Tudo que o princípio de Pascal fala para a gente é o seguinte aqui, ó, analisa comigo. Se eu mudo o P, se a pressão muda, esse P mudou, esse Pzinho aqui mudou. O que acontece com a pressão lá embaixo? Muda também. Se eu somo 2 nesse P0, o que acontece com o P? Soma 2 também. Então, tudo que eu mudar aqui em cima vai mudar lá embaixo. Olha só, a gente deduziu essa equação, é bem óbvio. Sempre que P0 mudar, o P também muda. Então, o princípio de Pascal ele diz isso para a gente. Se, não com essas palavras, obviamente. Se P0 muda, P também muda. P também muda. Essa é a conclusão que a gente chega do princípio de Pascal, mas não é isso que ele fala. Outra conclusão que a gente consegue chegar é aqui, ó. Vamos supor que eu estou nessa altura aqui, ó, no mesmo H. Se eu tenho o mesmo H, qual é o valor da pressão aqui?
é P. E aqui do lado é o mesmo valor. E aqui 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 é o mesmo valor. Então, repara comigo, se o H é o mesmo, a pressão é a mesma em todos os pontos. Então, essa é a segunda conclusão que a gente vai chegar do princípio de Pascal, já anuncia ele para a gente. Então, a pressão é a mesma, é igual para todos os pontos numa mesma profundidade. Profundidade. Então, observando essas duas conclusões que a gente tem, que só observando nossa equação da pressão com profundidade a gente consegue deduzir isso, a gente já consegue entender o princípio de Pascal. Qual é o enunciado do princípio de Pascal? Vou escrever o enunciado, mas a gente já obteve as conclusões aqui. Ele fala assim para a gente, vocês vão ver como é um pouquinho mais complicado. Ele fala assim, ó, uma mudança de pressão é transferida para todos os pontos do fluido e para as paredes do recipiente. As paredes do recipiente. Conforme eu vou escrevendo, a letra vai ficando pior, né? Eu descobri porque que a letra fica tão pior do que na mão aqui. Porque a telinha que eu estou escrevendo é desse tamanho. Aí eu tenho que fazer letra muito pequena, não tenho coordenação motora. A coordenação motora é terrível. Eu fiz caligrafia. Mas não adiantou muito. Caligrafia com 28 anos. Minha letra antes era muito pior do que hoje. Então é isso. Esse é o princípio de Pascal. Ele, resumindo para ele, ele diz que se a gente muda o P0, a pressão vai mudar, ou seja, se a gente muda a pressão num ponto, muda a pressão para todos os pontos, e numa mesma profundidade a pressão é a mesma. Essas são nossas conclusões. E aí tem um exemplo muito importante, muito comum, que é do princípio de Pascal, que é o do elevador hidráulico, que é o que a gente vai fazer. E aí a gente vai entender para que serve o princípio de Pascal, qual a aplicação dele, utilizando esse exemplo aqui. Ó. Que é o do elevador hidráulico. Eu não sei se ainda é assim nas academias não, nas oficinas, mas antigamente, acho que ainda é assim. Se levantava o carro da seguinte maneira. Qual que era a sua estratégia? Você tem um canal de água aqui, ó. Um canal de água. Que tudo aqui é água. E aqui, ó, tem uma boca pequena e aqui tem uma boca grande. O que que você fazia? Você empurra nessa boca pequena e aí sobe o carro na boca grande. Esse é o elevador hidráulico. Você faz uma força pequena aqui e você consegue levantar um carro. Ah, quer dizer então que você faz uma forcinha e de repente parece uma forçona do outro lado? Exatamente isso. Por mais estranho que pareça, o universo funciona assim. Vamos calcular isso aí. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Vamos supor que eu faça uma força para cá. Força aqui. E essa boca pequena, ela tem uma superfície, que eu vou chamar ela de A. A é esse negócio aqui. Do outro lado, vai sair uma força. Você sabe isso da sua experiência própria. Se você aperta desse lado, sobe do outro. Eu vou chamar isso aqui de F1
E aí do outro lado vai sair uma força aqui F2. E essa área aqui é A1. E essa área maior aqui eu vou chamar de A2. A2. O que eu sei da pressão? Eu aprendi que se eu faço uma força numa área, eu vou ter uma pressão aqui, P1. Eu fiz força numa área, eu tenho uma pressão. E aqui eu também tenho força numa área que também vai ter uma pressão. Foi isso que eu aprendi. Então, se eu fiz uma força e tem uma área, tem uma pressão desse lado e tem uma pressão dessa. Só que pelo princípio de Pascal que a gente acabou de ver, o que a gente sabe? Que se eu aumento de P0 aqui, quanto que vai aparecer desse lado? P0 também. Foi isso que a gente acabou de ver. Se a gente, aqui, ó, se eu aumento, se eu mudo a pressão num ponto, no outro ponto muda do mesmo valor. Então, essa pressão P1 que eu estou fazendo desse lado tem que ser igual à pressão P2 do outro lado. Então, P1 é igual a P2. Essa é a conclusão que eu tiro da análise dessa equação aqui que a gente acabou de fazer. Então, se eu aumento de P1 desse lado, do outro lado tem que aparecer o mesmo valor. Então, P1 igual a P2. Então, ao invés de escrever isso, eu vou escrever só P, já que elas são as mesmas. Como é que eu consigo calcular o P1? P1 é igual a utilizar aquela velha equaçãozinha, F1 pela área 1. E P2 é igual a F2 dividido pela área 2. Dividido pela área 2. Só que eu sei que essas duas pressões são iguais. Essa aqui é igual a essa aqui. Ou seja, eu posso igualar esses dois termos. E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou igualar os dois termos. Eu tenho que F1 dividido por A1 é igual a F2 dividido por A2. Vamos fazer exemplo numérico só para ficar claro isso aqui que a gente deduziu. Vamos supor que esse carro aqui, ó, ele pesa 1 tonelada. Então, esse carro aqui, ele pesa 1000 quilos. 1000 quilogramas. Essa área 2, vamos supor que ela tem 1 metro quadrado de área. 1 metro quadrado é 1 metro por 1 metro. Essa área 1, vamos supor que ela é um quadrado de 10 centímetros por 10 centímetros. Então, aqui era 1 metro por 1 metro, aqui é 10 centímetros por 10 centímetros. 10 centímetros por 10 centímetros dá 0,01 metro ao quadrado. Então, essa área aqui é 1 metro ao quadrado, essa área é 0,01 metro ao quadrado. De onde veio isso? Eu supus que isso aqui é 1 metro por 1 metro, um quadrado de 1 metro por 1 metro, e desse lado é 10 centímetros por 10 centímetros. Foi aí que eu cheguei nesses valores. Eu quero levantar esse carro. Se a massa do carro é 1000 quilos, eu tenho que a força que eu vou ter que fazer é m vezes g. Então, ela vai ser 1000 vezes 10, que é igual a 10.000 newtons. Então, a força que eu quero no F2 é 10.000 newtons. Entende o que eu quis dizer? Como o carro, a massa dele é 1000 quilos, a força que eu tenho que fazer para subir ele é 10.000 newtons, massa vezes gravidade. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que eu quero fazer uma força de 10.000 newtons. 10.000 newtons. Eu falei para vocês também que essa área aqui é 1 metro ao quadrado, porque essa aqui é o lado maior. O lado menor, eu falei para vocês que é 0,01 metros ao quadrado. E eu quero saber qual é a força que eu tenho que fazer desse lado para que eu consiga levantar o carro do outro. Então, eu vou só substituir. Eu quero saber qual é o valor de F1, vou passar o A1 multiplicando. Então, eu tenho F2
dividido por A2 vezes A1. Só preciso substituir os valores. Esse F é 10.000. Esse área 1 é 1. E essa área aqui é 0,01. Então, corta dois zeros, isso deu 100 newtons. Então, se eu fizer 100 newtons desse lado, do outro lado vai me aparecer 10.000 newtons. Então, para eu levantar esse carro de 1.000 quilos, eu preciso colocar desse lado aproximadamente 10 quilogramas. Então, se eu colocar aqui um pezinho de 10 quilos desse lado, eu consigo levantar o carro de 1.000 do outro. Então, onde surgiu esses 10 quilos? 100 newtons é mais ou menos o peso que 10 quilos fazem, utilizando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, repetindo, o que a gente fez aqui? A gente sabe que se eu aumento a pressão desse lado, o mesmo valor de pressão tem que aparecer do outro lado. Isso que eu fiz, igualei as pressões. Pressão eu sei calcular, força sobre área. Então, eu coloquei lá, força sobre área igual a força sobre área, do lado esquerdo e do lado direito. Aí, só para exemplificar, eu dei esse exemplo do carro, que a gente colocou um carro de 1.000 quilos. E aí eu quero saber qual é a força que eu tenho que fazer do outro lado para subir esse carro de 1.000 quilos. E a gente chegou que era uma força de 100 newtons, aproximadamente 10 quilos. Quer dizer, então, que eu estou criando energia, porque aqui me parece uma conservação meio esquisita, né? Porque eu faço 100 newtons aqui, aparece 10.000 do outro lado. Que coisa estranha é essa? Qual que é a sacada para você perceber que não existe violação na conservação de energia? Qual que é a conservação de energia? Vamos lembrar da equação de trabalho, tá? Trabalho não é torque, isso que é trabalho. Era F vezes D. Lembra disso? Força vezes deslocamento. Esse trabalho é em joules, que é energia. Então, a energia é assim que eu calculo a energia que eu vou dar para o meu sistema. Repara comigo que se eu aperto aqui, ó, o pistão, desço ele um pouquinho, vamos supor que eu desço aqui. Opa. Quanto que vai subir o pistão do outro lado? Olha só, aqui quanto ele vai subir depende do tamanho da abertura. Então, se eu empurrei aqui muito, esse lado vai subir só um pouquinho, porque eu preciso colocar um volume de água para empurrar o carro. Então, o trabalho vai ser o mesmo, porque a força aqui é menor, só que o tanto que eu tenho que empurrar é bastante. A força aqui é muito grande, só que o quanto que a água sobe, o nível da água, quanto que o nível da água sobe, é bem pouquinho. Então, a energia se conserva. Essa é daqui que vem vamos supor que não é tão intuitivo que a energia se conserva, mas se você pensar um pouquinho, você percebe que esse aqui você vai ter que empurrar um monte, e aqui vai subir só um pouquinho, vai subir. E aí você tem conservação de energia. Elevador hidráulico é um exemplo bem interessante para a gente fazer. E eu acho que talvez o volante do carro utilize o mesmo princípio, mas não tenho certeza. Que o volante de carro hoje em dia é eletrônico, né, que chama. Não é mais direção hidráulica. Os novos. Não tenho certeza. Carro também eu entendo, tá, gente? Também tirei a carteira de motorista. Faz 3 anos que eu tirei a carteira de motorista. Então, se me verem dirigindo na rua, saiam da frente correndo. Essa é a dica que eu dou. Próximo aí. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, que é o último assunto dessa parte de fluidos. E a gente vai sair da hidroestática. Agora a gente começa a hidrodinâmica. Hidrodinâmica a gente só vai ver a parte da equação da continuidade. A equação de Bernoulli a gente só vai ver ela qualitativamente, não vai ver quantitativamente. Quantitativamente é com número, qualitativamente é sem número. A gente só vai tentar ter um feeling aí do que é a equação de Bernoulli. Mas vamos para a hidrodinâmica então. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum exercício. Eu tinha colocado mais. Depois eu faço os outros. Então vamos para a hidrodinâmica. Hidrodinâmica. E aí, só lendo o nome, você já sabe do que eu quero dizer. Hidroágua, dinâmica,
em movimento. Então, antes eu tinha água parada, fluido parado, né? Não necessariamente água. E agora eu tenho fluidos em movimento. É isso que a gente vai fazer na hidrodinâmica, por isso que mudou o assunto, eu vou começar com o número 1 aqui de novo. Então, eu tenho fluidos em movimento. Fluidos em movimento. E aí a gente só vai ver um pedacinho da parte de fluidos. Fluidos é uma coisa muito complexa, principalmente a parte da dinâmica. Existem disciplinas na engenharia especialistas nisso. Inclusive, se você for fazer doutorado, por exemplo, em engenharia química, você vai ter disciplina no seu mestrado, seu doutorado só estudando isso. E são contas bem grandes, e geralmente você não tem solução exata, você tem que fazer solução numérica, utilizar programas de simulação e assim por diante. Então, a parte do estudo dos fluidos em movimento, que dependendo da área que você for, você vai ter que estudar mais. Ela é bem complexa, tem bastante coisa para você fazer. Se você quiser já adiantar o seu conhecimento, você pode começar pelo aplicativo Consol, por exemplo. Bem legal. Consol. É um aplicativo de simulações finitas, é uma L aqui, que você consegue simular fluidos muito bem. E aí é tudo conta soluções numéricas, aí não tem soluções exatas, mas ele é muito bom para você. Vamos supor que você quer simular vamos pensar aqui, um aplicador de veneno, por exemplo. Você consegue mudar as peças e ele te mostra onde é que tem ponto de pressão, qual é a velocidade que o fluido vai sair, assim por diante. Bem interessante. Precisa de alguns anos para você ficar muito bom nele. Mas segue a dica aí quem quiser, quem gosta de programação e de simulação computacional, quer fazer desenvolvimento de máquinas e produtos, por exemplo, essa é uma opção. Então vamos lá, fluidos em movimento. Falei para vocês que é bem complexo, por isso que a gente vai estudar só uma classe especial dos fluidos, que são os fluidos ideais. Então a gente vai idealizar os fluidos, a gente não vai pegar qualquer tipo de fluidos, vai pegar fluidos ideais. O que são fluidos ideais? Tem algumas propriedades que ele tem que ter. Ele tem que ter escoamento laminar. Escoamento laminar. O que eu estou fazendo? Estou descrevendo para vocês o que é um fluido ideal. Porque a gente só vai estudar fluidos ideais. Então vamos supor que eu tenho um cano aqui. Cano. E aqui tem... O cano ele é assim. E aí tem água aqui. Ó. Água correndo por ele. Então, a gente vai ver logo adiante que aqui tem uma velocidade V1 e aqui tem uma velocidade V2, que são diferentes. A gente vai ver isso. Só que para o escoamento ser laminar, a velocidade aqui, ó, para qualquer região que eu pegar, aqui tem que ser a mesma velocidade. Aqui tudo é V1 e aqui tudo é V2. Então, se eu pego daqui para cá, pode ter diferença, mas se eu pego na mesma fatia, vamos chamar assim, a velocidade tem que ser igual. Para quem for fazer mecânica dos fluidos, você vai aprender que tem o número de Reynolds, que vai te dizer se o escoamento vai ser laminar ou não, porque perto das paredes a velocidade muda, porque você tem atrito. Mas o fluido ideal a gente vai considerar que não tem. E a gente também tem que ter que a velocidade não muda com o tempo nesse escoamento. Não muda com o tempo. Talvez não fique tão óbvio você perceber que o escoamento laminar, mas você pode escrever ele simplesmente como não turbulento, que é o contrário do turbulento. Vou mostrar um videozinho, você já vai entender melhor. Vou mostrar o vídeo para vocês o que é um escoamento laminar e turbulento, aí vai ficar bem fácil de você entender o que eu quero dizer com isso. Deixa só eu mudar aqui.
aqui, aqui, aqui. Então esse aqui, ó, é o turbulento, se eu não me engano. Olha só, ele coloca um pouquinho de água na seringa, tinta na seringa, e aí ele despeja e você consegue acompanhar e ver como que a água está se movimentando nesse canal. Talvez fique um pouco ruim por causa da transmissão, mas você consegue perceber que a água faz um movimento aqui todo diferente. Vou colocar de novo. Está só despejando um pouco de água com tinta para a gente perceber qual é o movimento da água. E aí ele sai, você vê que a água ela tem um comportamento completamente imprevisível aqui. Esse aqui é o turbulento, tá? Esse é o turbulento. Não é esse que a gente vai estudar. A gente não vai estudar o turbulento. A gente vai estudar esse aqui, ó. Deixa eu ver se é esse. Opa. Agora. 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 A gente vai estudar esse, ó. Diminuiu a velocidade que as gotinhas estão caindo. Esse é o laminar. Olha só que bonitinho. Faz um caminho bonitinho do começo ao fim. Então, esse é o laminar, é esse que a gente vai fazer. O turbulento a gente não vai fazer. Então, comparando um com o outro, você consegue perceber a diferença do do laminar com o turbulento. Turbular aqui. Esse é o que vale pra gente, tá? Então, já viram a diferença? Então, vamos voltar aqui. Então, é esse que a gente vai estudar isso. Outra coisa que a gente vai, outra propriedade para o fluido ser ideal, ele tem que ser um escoamento não viscoso. Não viscoso. Viscoso é aquele quando você pega no mel, por exemplo, que parece que ele é um elástico. Ele não pode ser viscoso. A gente vai fazer sem essa viscosidade. A rigor é sem atrito com o fluido. Um fluido. A gente vai considerar que a água não é viscosa, mas a gente sabe que ela é. Cuidado que a água é viscosa. Então, a rigor, o fluxo da água não é ideal, mas em alguma aproximação ela é. Como que eu sei que a água é viscosa e ela tem atrito? Lembra que se ela não tem viscosidade, não deveria ter atrito. Mas eu tenho certeza que vocês já assistiram vídeos do pessoal dando tiro na água e você vê que a bala cai logo em seguida. Por quê? Porque tem atrito da bala com a água. Então, a água tem uma viscosidade um pouco pequena aí. Alguns termos técnicos, só para quem quiser anotar. O escoamento aí irrotacional. Irrotacional. Isso quer dizer que não tem redemoinho, então ele não roda. Rotacional é esse aqui, ó. Esse aqui tem que ser igual a zero. Acho que vocês não viram isso. E ele tem que ser incompressível. Então, tendo todas essas propriedades, ele é ideal e o que a gente vai fazer vale só para esse caso. Então, a gente vai ver basicamente água em baixa velocidade, mas assim, as coisas que a gente vai fazer, as equações, valem para o caso exato. Quer dizer que se não for ideal, que a gente viu ter errado, quer dizer que não vai ser o número não vai bater exatamente, mas as propriedades vão ser parecidas. A gente vai ter um feeling do que acontece. Só o número não vai bater 100%. Então, para fluidos do movimento, a gente tem uma equação muito importante e bem óbvia, que é a equação da continuidade.
Equação da continuidade, que é a coisa mais boba possível. E ela fala para a gente que o que entra sai. Então, o que é a equação da continuidade? É uma equação que fala para a gente que o que entra sai. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenho um cano aqui, ó. Cano de água. E aí entra desse lado 1 litro de água. 1 litro de água. Quanto que tem que sair do outro lado? 1 litro de água. Ah, mas eu vou fazer diferente aqui, ó. Eu vou pegar e vou enganar a Sanepar. Eu vou pegar aqui, ó, e vou pegar o meu cano de água da minha casa e vou deixar ele com a boca maior do lado. Então vai entrar só um pouquinho de água e vai sair um monte. Você sabe que não é assim. Se aqui entra 1 litro de água, quanto que sai do outro lado? 1 litro de água. Então a equação da continuidade simplesmente fala isso para mim, que o que entra de um lado sai do outro. E aí a gente consegue perceber aqui, ó, olha só. Aqui tem uma abertura pequena, aqui tem uma abertura grande. Então, se aqui entra 1 litro e aqui sai 1 litro, a velocidade da água vai ter que ser diferente. Porque se a velocidade da água é mesmo aqui, vai sair mais água desse lado, porque a boca é maior. Então, se a velocidade fosse a mesma aqui e aqui, sairia mais água desse lado do que desse. Porque imagina, eu tenho uma mangueirona saindo um monte de água, aqui eu tenho uma mangueirinha saindo um pouquinho de água, na mesma velocidade. Então aqui entraria mais e aqui entraria menos e aqui sairia mais. Isso não faz sentido na prática, o que entra de um lado tem que sair do outro. Não vou fazer a dedução para a gente, mas eu consigo expressar essa questão da velocidade da seguinte maneira aqui, ó. Essa boca aqui, ó, esse lado da mangueira, eu vou chamar ele de A1. E esse outro lado da mangueira, eu vou chamar ele de A2. O que eu consigo fazer? Eu consigo medir a velocidade aqui, que eu vou chamar de V1, e aqui a velocidade que a água sai, V2. E aí eu consigo escrever, e essa é a equação da continuidade, a seguinte relação. Eu não vou fazer a dedução, mas ela não é tão difícil. Só não vou fazer por causa do tempo. A1. Eu vou fazer diferente, que eu vou colocar o V minúsculo, tá? Só para não confundir com o volume. A1, V1 igual a A2, V2. Essa é a equação da continuidade. Da onde que vem ela? Do conhecimento que eu sei que o que entra de um lado tem que sair do outro. Essa é a equação da continuidade. Equação da continuidade. Bem simples. Então, tendo essa noção do meu dia a dia, que o que entra de um lado sai do outro na mangueira, eu consigo deduzir essa equação de que área 1 V1 igual a área 2 V2. Vamos fazer alguns exemplos para ficar claro. Mas é essa equação. Espera aí que eu tenho um appletzinho bem legal para a gente falar sobre isso. Esqueci de deixar ele aberto. Mas agora a minha internet é de 100 MB, agora é para abrir rápido. Inclusive, se você tem internet da Copel, a cada, sei lá, 6 meses, verifique se não sai um plano melhor. Eu troquei o meu plano, eu pagava R$ 130 para 30 MB. Eu troquei para um plano de 100 MB e agora ele custa R$ 100. Então, preste atenção se você não está sendo trouxa, vamos chamar assim, né? Igual eu estava sendo. Por quê? Porque eles vão trocando peraí, vão trocando os planos e não te avisam, né? E às vezes tem planos melhores, mais baratos. Epa, apertei algum negócio errado aí. Aqui, agora vai.
Então, beleza. Estão vendo o applet aqui? Então, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo sim o applet. Esse applet é do PET, ou FIT, um site que tem um monte de simulações. E aí eu quero que vocês acompanhem aqui a simulação de um fluido. Tá aqui meu fluido, está passando num cano. E aí eu vou colocar a velocidade dele aqui, ó, em vários pontos. E aí eu falei para vocês, e a gente viu da equação da continuidade, deixa eu colocar para cá, equação da continuidade. Epa, não é verdade que não muda. Que a velocidade depende dessa abertura da grossura da grossura por onde passa a água. E aí, vamos mudar aqui, que esse applet vai mostrar exatamente isso para a gente, ó. Se eu deixar o cano mais fino, a velocidade aumenta da água. Por que ela vai aumentar? Porque senão não conseguiria passar o mesmo volume de água daqui para cá, porque o cano é menor. Se fosse a mesma velocidade na mesma bitola do cano, sairia menos água. Então, não funcionaria aquilo que eu falo que é o que entra sai. Se eu aumento a bitola do cano, a velocidade diminuiu. Então, a equação da continuidade vai ensinar para a gente como eu calculo essa velocidade do fluido em função da bitola do cano. É isso que ele diz para a gente. O que é isso aqui? Não, o que é isso aqui? Ó, posso até colocar umas bolinhas pretinhas ali, fica mais bonito. É isso, a equação da continuidade conta isso para a gente. A pressão muda, dependendo da velocidade do fluido, muda também. A gente vai ver isso no Bernoulli, um pouquinho para frente. Então, só esse negócio aqui. Pronto. Esse é o appletzinho. Fazer algum exemplo aqui, uns exemplos clássicos da equação da continuidade. Que é um exemplo do seu dia a dia aqui, ó. Quando você está regando o jardim, e aí você quer atingir regiões mais longe, o que você faz? Você tampa a boca da torneira, da mangueira. Porque quando você tampa a tampa da mangueira, você diminui essa abertura. Se você diminui a abertura, ó, vou escrever aqui a equação da continuidade. A1 V1 igual a A2 V2. Se você diminui essa abertura, o que acontece com a velocidade? Tem que aumentar, para o valor se manter o mesmo. Então, quando você diminui a abertura tampando com o dedo, a velocidade da água vai sair maior. Isso aqui você já usa no seu dia a dia. Você sabe calcular isso? Agora sabe a equação da continuidade. Vamos fazer um exemplo do Halliday aqui, demonstrando isso. Que é justamente o da mangueira. Apaga. Como que apaga isso aqui? Que é o exercício, olha aqui, ó, 51. Esse é um clássico também. Epa. Exercício 51, ele fala assim para a gente, ó. Tem uma mangueira de jardim com diâmetro interno de 1,9 centímetros, está ligado a um borrifador, que consiste apenas em um recipiente com 24 furos de 1,13 centímetros de diâmetro. Se a água circula na mangueira com uma velocidade de 91 metros por segundo, com que velocidade ela sai dos furos do borrifador? Então, resumindo, qual é a situação? A situação é que eu tenho uma mangueira, fiz um monte de furinho nela para regar, e aí eu sei que a água que sai dos furinhos sai com uma velocidade bem grande, bem maior do que a velocidade que da água que está passando por aqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma mangueira, vamos supor que desse lado ela está tampada aqui, ó. Desse lado ela está tampada, e o fluxo da água entra por aqui. Então, eu tampo a mangueira e eu tenho um fluxo de água vindo para cá. E ela tem furinhos, essa mangueira, tem 24 furinhos, e aí do furinho sai a água. Eu quero saber, sabendo a velocidade dessa água aqui, eu vou chamar ela de V1,
Sabendo esse V1, qual é a velocidade da água que sai daqui? Essa é a minha pergunta. Eu vou utilizar para isso a equação da continuidade, que é a A1 V1 igual a A2 V2. A área 1 ele já me disse qual que é. A área 1 é a do diâmetro interno da mangueira. Só cuidado que ele está me dando diâmetro. Então, o diâmetro não é a área. Ele me diz que o diâmetro é isso aqui. É isso aqui que é o diâmetro. Esse valor aqui é 1,9 centímetros, que é igual a 0,019 metros. Para calcular essa área, o que eu tenho que fazer? πr ao quadrado. E lembra que o raio é esse aqui dividido por 2. E que raio é igual ao diâmetro dividido por 2. O diâmetro é tudo isso aqui e o raio é metadinha só. Então, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a π, o diâmetro, sobre 2 ao quadrado. Tudo que eu fiz agora é calcular essa área, porque ele não me deu a área, ele me deu o diâmetro interno da mangueira. Então, essa área vai ser π vezes o diâmetro sobre 2 ao quadrado. Vai ser igual a π vezes 0,019 sobre 2 ao quadrado. E aí, fiz essa conta? Acho que não fiz, não. Deixa assim mesmo. Essa é a área. O V1, ele me deu direto, que é 0,91 metros por segundo, que é a velocidade que a água está entrando aqui no cano. Já a V2 é o que eu quero saber. E o A2 é a soma de todos os buraquinhos. Então, cada buraquinho tem 0,13 centímetros de diâmetro. 0,13 é igual a 0,0013 metros. E aí, de novo, eu tenho que fazer a mesma coisa, converter para a área, porque isso aqui é só o diâmetro. Então, a área vai ser igual a π vezes o 0,0013 sobre 2 ao quadrado. Só que eu tenho 24 buraquinhos, então vou multiplicar por 24. Então, eu tenho tudo que eu preciso aqui. A única coisa, ó, velocidade 1 eu tenho, a área 1 eu tenho, a área 2 eu tenho, só não tenho a V2, que é justamente o que eu quero. Então, utilizando a equação da continuidade para saber qual a velocidade que a água vai sair dos furinhos. Então, eu vou só isolar o V2, que é o que eu quero. V2 vai ser igual a A1V1 dividido por A2. É só você substituir os números agora. Vai ser π vezes 0,019 sobre 2 ao quadrado, vezes 0,91. Tudo isso dividido por 24 vezes o π, vezes 0,0013 dividido por 2, tudo isso ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a, aproximadamente, se eu não errei as contas, 8 metros por segundo. Então, a água entra com 0,9 metros por segundo e em cada buraquinho ela sai com 8 metros por segundo. Aí você consegue regar o seu jardim. O último exercício de hoje e depois a gente vai para a equação de Bernoulli. E aí acaba fluidos. Outro que é um clássico, que eu sempre faço também, é o 52. Achei ótimo. O que o 52 ele fala pra gente aqui, ó? Eu tenho 2 riachos, olha só, 2 riachos. Deixa eu só ver se tá aqui.
Tá dando certo sim. 2 riachos que a água vem. 2 riachos, e eles formam um rio só. Então, 2 riachos se unem para formar um riozão. Então, tem esses 2 rios, eles vêm para cá. Como é que eu sei a direção que a água está indo a partir dessa foto? Só você olhar aqui na pedra aqui, ó, né? Olha na pedra, você já vê que a água está vindo de lá para cá. Praticamente um CSI dos rios aí, vendo essa foto. Mas ele fala o seguinte, tem 2 rios. Então, eu vou desenhar aqui para simplificar. 2 rios. Tem 2 rios aqui. Esse é o rio 1, esse é o 2 e esse é o 3. O rio 1, ele fala que a largura dele é 8,2 metros. 8,2 metros. E a profundidade dele é 3,4 metros. E a velocidade da água, nossa, quanta informação, o V1 é igual a 2,3 metros por segundo. Já o rio 2, ele fala que a largura é 6,8. Não vou colocar unidade, não. A profundidade é igual a 3,2 e a velocidade dele é 2,6. Aí você mede o rio, o final, ele é mais gordinho, então ele tem 10,5 metros de largura. A velocidade você também consegue medir, é 2,9 metros por segundo. E você quer saber a profundidade dele sem medir. Então, o que você tem? Você tem 2 rios, você sabe as dimensões desses rios e a velocidade da água deles. Você sabe só a largura do rio final e não sabe a profundidade. Você quer, com essas informações, calcular a profundidade dele. Esse é o seu objetivo. Se você olhar aqui, não tem nenhuma área. Mas se você imaginar tridimensionalmente, se você imaginar ele tridimensionalmente, o seu rio, olha aqui, ó, esse aqui vai ser a largura e essa aqui vai ser a profundidade. Então, essa área, que é por onde passa a água no seu rio, vai ser igual a largura vezes a profundidade. Então, apesar de eu não ter essa área aqui de forma de graça, eu consigo inferir que a área que passa a água é a largura vezes a profundidade. Imaginar ele aqui em 3 dimensões. Então, eu vou utilizar a equação da continuidade. A equação da continuidade é A1 V1 igual a 2 V2. Só que agora eu tenho 3 rios. Então, desse lado, eu vou colocar por onde que a água entra. E desse lado, o quanto que ela sai. Quanto que ela entra? Ela entra o A1 e o V1 mais o A2 V2 e sai do outro lado A3 V3. É isso que entra de um lado e isso que sai do outro. O que é o A1? A1 vai ser a largura vezes a profundidade vezes o V1. Mais a largura do 2, a profundidade do 2, vezes a velocidade do riacho 2. O A3 é a largura do 3, a profundidade do 3, vezes a velocidade do 3. E aí eu percebo que eu tenho tudo, exceto a profundidade do 3, que é justamente o que eu quero encontrar. Então, eu consigo isolar essa profundidade do rio 3. Então, a profundidade do rio 3 vai ser igual a L1, P1, V1, mais L2, P2, V2, dividido por L3,
V3. Agora é só substituir os valores que ele me dá no enunciado e você encontra que a profundidade dele é 4 metros, é isso? Acho que é 4 metros, não está errado, depois confere as contas. 4 metros. Então, sem eu medir a profundidade do rio, eu consigo descobrir qual é a profundidade dele, a partir dos outros dados. Só utilizando a equação da continuidade. Esse era o 52, no clássico também. Equação da continuidade, bem simples de utilizar. Para terminar, eu vou descrever para vocês um pouco da equação de Bernoulli. A gente não vai entrar nas contas, tá? Acho que vai além do que a gente precisa. Então, um resumo bem resumido. Vou escrever aqui bem grande. Ó. Equação de Bernoulli. Como é que escreve Bernoulli? Assim. Bernoulli. Tudo que a gente precisa saber da equação de Bernoulli é que se a velocidade aumenta, a pressão diminui. E se a pressão aumenta, a velocidade diminui. Ao contrário, né? Se a velocidade é menor, a pressão é maior. Se a velocidade é menor, a pressão é maior. Em termos gerais, é isso que ele vai dizer para a gente. Se a velocidade do fluido é maior, a pressão cai. Se a velocidade é menor, a pressão sobe. Então, vamos olhar aqui no nosso applet. Appletzinho. Cadê o applet? Aqui. Ó, olha aqui no applet. Eu tenho... Opa, vou carregar aqui. Ó, aqui a velocidade é maior e aqui a velocidade é menor. Aqui a pressão é 125 kPa. Aqui, ó, a velocidade é menor. Cadê? Opa. Por que está errado aqui? O que está acontecendo? Tem que tirar a gravidade. Como é que tira a gravidade? Não sei, cadê? Mas enfim, ó, a velocidade vai diminuindo. Gente, cadê? Tá estranho aqui. Não sei por que ele está dando pressão diferente de baixo e de cima. Acho que é da gravidade. Então não ficou tão bonito, não. Mas a velocidade diminui e a pressão aumenta. Vou fazer diferente aqui. Vou colocar aqui. Vai pra lá. Velocidade maior, pressão menor. Velocidade menor, pressão maior. Então, olha só. Olha o que eu tenho. Se a velocidade aumenta, a pressão diminui. E vice-versa. Se a velocidade ela aumenta, a pressão diminui. Se a velocidade diminui, a pressão aumenta. É isso que eu tenho. É esse que é o conhecimento que eu quero que vocês lembrem. Da equação de Bernoulli. O que a equação de Bernoulli vai dizer para a gente? Tem várias coisas que a gente consegue fazer com ela, mas uma das propriedades principais é se a velocidade do fluido aumenta, a pressão naquele ponto é menor. Se a velocidade do fluido naquele ponto é menor, a pressão aumenta. É isso que eu quero que vocês anotem. E aí a gente tem algumas propriedades que a gente vem disso. Algumas coisas do nosso dia a dia. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo. Cadê aqui? Por exemplo, no avião. O avião, a asa do avião, a gente tem que ela é curvadinha aqui, ó. Aqui desse embaixo ela é reta e aqui em cima ela tem uma lombada. E o vento que chega aqui, ele tem que chegar do outro lado, ao mesmo tempo. Só que esse caminho que ele percorre, como não é linha reta, esse caminho é maior. O caminho de cima é maior. Então o vento tem que passar numa velocidade maior, o fluido, o vento, é claro que não é um fluido ideal, mas as conclusões ainda se mantêm. O vento ele tem que passar numa velocidade maior na parte de cima da asa do avião. Se ele passa maior na parte de cima do avião, deixa eu anotar aqui. Então, essa aqui é o V maior.
V, V, V maior para cá. E aqui tem um V menor. Então, se a velocidade é maior aqui, o que acontece com a pressão? A pressão em cima é menor e a pressão embaixo é maior. Se a pressão embaixo é maior, eu vou ter uma força grande empurrando ele para cima e uma força pequena empurrando ele para baixo. Conclusão, eu vou ter uma força empurrando a asa de baixo para cima. E aí, essa força empurrando a asa de baixo para cima é que faz o avião não cair, ficar no ar, se manter no ar. Olha que beleza. Do Bernoulli. Próximo exemplo, da churrasqueira da sua casa. O que você tem na churrasqueira? Está escrito em inglês aqui chaminé, mas aqui é churrasqueira. É a chaminé de churrasqueira. Você coloca ela alta lá para cima. Qual que é a sacada da churrasqueira, da chaminé, da churrasqueira? Você tem vento aqui, ó. E aqui embaixo, que é onde você coloca a carne, não tem vento. Então a velocidade aqui é maior. Então a pressão é menor. E aqui embaixo a pressão é maior. Então, se aqui embaixo a pressão é maior e aqui em cima a pressão é menor, você vai empurrar o vento de baixo para cima, que é o que esse vídeo mostra para a gente. Você, como tem vento na parte de cima da chaminé, você faz com que esse vento puxe a fumaça que sai da sua churrasqueira lá para a chaminé e não vá na sua cara quando você está fazendo seu churrasco. Quer dizer que se não tiver vento nenhum, a fumaça vai sair na sua cara? É exatamente isso que eu quero dizer. É claro que também tem o caso da fumaça ser quente, o que é quente sobe. Então, se a fumaça vai acabar subindo, mas ela vai subir e vai sair um pouco na sua cara também. Porque ela vai sair tanto pela parte de cima quanto para sua cara. Mas, se você tiver vento, essa fumaça vai ser puxada aqui para cima e ela não vai sair na sua cara. Por quê? Porque a velocidade aumenta, a pressão diminui. Exemplos aí da aplicação do Bernoulli para a gente. Tudo que você tem que lembrar é que se a velocidade é maior, a pressão é menor. Velocidade menor, a pressão maior. Último exemplo de hoje, que é o do perfume. Esses perfumes aqui, ó, que tinha essas bolotas, os de hoje também é assim, só que não dá para ver exatamente. Mas como é que funcionava esse do Emblo aqui, ó? Bulbo. Que é isso aqui, só que na versão mini. Esse aqui é a versão mini desse aqui que é mais antigo. O que você tinha? Você apertava aqui, ó, e aí você faz um fluxo de ar para cá. Então o que você tem? Aumentou a velocidade e a pressão caiu. Então a pressão aqui é maior e aqui a pressão é menor. O que isso faz? Faz com que tenha uma força empurrando o perfume para subir aqui e sair no seu pescoço. Olha que beleza, essa era a ideia. Você aperta e aí no seu borrifador, o borrifador cria uma velocidade de ar e esse ar puxa o fluido e aí ele vai para sua cara e espalha o perfume para você. Que é mais ou menos como funciona esse, só que essa aqui é a versão mini, não dá para ver direito.